Movelpar 2021. O futuro começa agora. De 20 a 23 de setembro de 2021, no Expoara, em Arapongas, Paraná, Brasil. Movelpar 2021. O futuro começa agora. De 20 a 23 de setembro de 2021, no Expoara, em Arapongas, Paraná, Brasil. Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de conteúdo Setor Moveleiro. É com grande satisfação que nós nos reunimos mais uma vez para trazer para você informação relevante para a tomada de decisão. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso trabalho. E nós temos essa oportunidade de trazer essa contribuição para você, porque nós temos o apoio da Abimóvel, os patrocínios da Saelac, da Movelpar, da Formobile e da TSJ Serrano. Iniciando a partir de hoje, também da FGBTN. Seja muito bem-vinda, FGBTN. E hoje temos uma grande satisfação de trazer para vocês uma profissional que posso dizer que passou o ano colaborando e contribuindo conosco. Essa já é a sua terceira presença, a sua terceira participação, e cada uma ela se supera, ela mostra mais competência, mais qualidade e mais relevância. Não é por acaso que ela tem um currículo invejável, que eu não vou ousar descrever, eu vou deixar isso por conta dela. Então, eu vou passar a palavra para a professora Miriam Stolces, que, entre outros títulos, ela tem o título de doutorado em marketing, né? E ela vai fazer uma apresentação melhor dela mesma. Seja muito bem-vindo, Miriam. Aqui é a sua casa, podemos dizer assim. Obrigada, Bessa. Eu queria começar agradecendo, né? A terceira vez que eu estou aqui, né? Acho que contribuindo com esse projeto, acho que desde o começo, quando a gente conversou, né? Eu falei assim, conte comigo sempre que precisar e estou aqui, né? Trazendo informações, contribuindo não só com você, mas com todo um setor, né? Trazendo um pouquinho da minha expertise aqui. Eu sou, hoje, atualmente, né, coordenadora do curso de Marketing Bacharelado do PUC Paraná, mas sou formada em administração, com mestrado e doutorado em administração, mas na linha de pesquisa, né, de comportamento do consumidor, marketing, né? Trabalho com pesquisa de mercado, estudos de comportamento, né? Então, essa é a minha linha. Trago aqui para vocês um pouquinho, né, dessa visão. E aí, 7 meses se passaram, né, desde que teve toda aquela história de vamos ter uma pandemia, está chegando, chegou, e agora? Né? Eu acho que posso já compartilhar aqui, Pode sim, pode começar. O povo está ansioso por ouvi-la. E pessoas queridas que estão nos prestigiando com a sua valiosa audiência, eu peço para vocês o seguinte, que na medida em que vocês forem tendo dúvidas e queiram fazer as suas perguntas, vocês já podem colocá-la no chat. Não precisa esperar no final, porque aí fica meio corrido, tá bom? Podem ir colocando em tempo real que eu vou administrando aqui. A gente só faz as perguntas para a professora depois da hora certa, mas já vai entrando na linha de produção, tá bom?
Professora, Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o compartilhamento. Deixa eu ver. Estão vendo a minha tela? Pergunta básica de todo início de reunião, né? eu estou vendo. Está compartilhando. Então, tá. Então, a ideia aqui é trazer um pouquinho do panorama de como estava, como que foi esse meinho e hoje para onde nós estamos indo, quais são as perspectivas futuras. E o que a gente tem de mudança nessa jornada desse consumidor, principalmente na compra de imóveis, né? Então, eu trago para vocês um cenário anterior, não é anterior à pandemia, mas sim bem no meio dela. Quando a gente fala ali em julho, mais ou menos, de 2020, como é que estava a situação? A gente tinha... outra coisa muito importante para comentar com vocês é todas as informações aqui, em sua maioria, elas estão advindas de um local chamado Opinion Box, de uma empresa muito conceituada, tá? E que ela está fazendo um trabalho fantástico de acompanhamento da pandemia. Não da pandemia em si, mas do comportamento desses consumidores de diversos tipos de produto e serviço, né? Mas a percepção de como que eles estão, a opinião deles, a questão de isolamento social ou não. Então, assim, vale muito a pena acompanhar esses relatórios, tá? Eles liberam, assim, micro-relatórios, e essas levas, esses painéis, eles são feitos a cada 15 dias, mais ou menos. Então, num mês, eles têm 2 relatórios. Então, é muito legal quando a gente acompanha essa perspectiva evolutiva e a gente consegue ver essas mudanças de comportamento e projeções futuras, tá? Então, pegando aqui as informações do Opinion Box, né, que eu fiz um recorte aqui para vocês, para fazer todo esse trajeto, em julho de 2020, ou seja, o pessoal já tinha entrado na pandemia, já tinha sido fechado o comércio, aberto o comércio, faixa amarela, faixa laranja, né? Algumas situações de alerta. Então, perguntado para eles quais são essas sensações de vocês em relação à pandemia neste momento. E havia uma falta de perspectiva em relação ao final do isolamento. Tipo, não sei quando isso aí vai acabar, isso daqui parece que não tem fim, parece algo muito distante. Já em julho, eles já reclamavam de um aumento nos custos de moradia, tá? Uma redução, né? A gente vai ter ali uma redução muito grande na questão de entradas, onde você tinha um volume de pessoas perdendo o emprego, né? E os gastos começando a aumentar, né? O volume, o preço do produto aumentando, algumas coisinhas já tendo ali um aumento nos seus gastos, na maioria dos casos. E aí, ali em julho ainda, houve uma percepção de que as classes mais altas, quando eu falar ali classe A e B, elas estavam um pouquinho melhor preparadas para lidar com essa situação da pandemia do que classe C, D e E. Tá? Então, a classe A e B, quando fala assim, vou migrar para o trabalho remoto, beleza, ela tinha casa, ela tinha mesa, ela tinha espaço, enquanto a classe C, D e E, ela teve que passar por um processo de adaptação. Tá? Eu costumo brincar, né? A mesma mesa que era a mesa de jantar, ela estava servindo para comer, a refeição, de sala de aula para o filho, de local de trabalho para a mãe, para o pai. Então, ela era um local bem disputado ali na casa e às vezes era a única, né? E virou de adaptação em adaptação para se resolver essa questão de migração do trabalho presencial para um trabalho remoto, para um trabalho online. Como que estava a questão dos gastos? E aí, gente, os custos com a moradia, a percepção, quando a gente separava por classe A, B, C, D e E, a gente percebe que, deixa eu pegar aqui o laser point, eu adoro ficar brincando com isso aqui, a classe AB percebeu, sim, que houve um aumento nos custos na moradia, mais de 34%, mas os que mais sentiram foram a classe C, D e E, 42%. E quando se perguntava para essas pessoas, e aí, a questão de pagamentos, né? Pagamento de conta de aluguel, financiamento, condomínio, está tudo em dia, está atrasando, como é que está? Comparando esses 2 nichos, né, não são essas 2 classes, mas esses 2 grupos, né, classe AB e classe C, D e E, a gente começa a perceber que o grau de endividamento ou de não pagamento entre as classes C, D e E foi maior. Então, repara que, enquanto o aluguel atrasou apenas para 6% da classe AB, atrasou 13% para o pessoal C, D e E. Financiamento, 5% do AB atrasou, mas, em compensação, 17% do C, D e E atrasaram. Questão de condomínio, 3% só do AB, 10% C, D e E.
Então, ou seja, as classes mais baixas, elas estão sentindo mais essa questão da pandemia, da ausência ali da questão financeira, né? E aí, perguntado para eles, o que que vocês compraram para casa? Né? Não comprei nada, 34%. E aí começa utilidades para cozinha, acessórios de limpeza, roupa de cama, mesa e banho, eletrodomésticos, peças de decoração e móveis, né? Então, mais tempo em casa, precisando adaptar o cenário, né? Não só decorar, né? Pensando aqui, tenho que fazer uma aula remota, tenho que fazer uma reunião, meu Deus, como é que eu fundo dessa dessa minha tela para uma reunião ou para uma situação de teleconferência, teletrabalho, né? E aqui, os móveis necessários para essa adaptação. E aí, perguntado alguns reflexos. Eu estou falando isso no meio da pandemia, porque vocês vão ver como que isso se costura para chegar nas percepções que a gente tem de hoje. Então, a respeito de aqui ainda separado por classe AB, C, D e E, eles falam o seguinte: minha casa é um lugar onde eu me sinto bem seguro, né? 88%, 81% das pessoas alegando, mais de 80% aqui, né? Um ponto positivo da pandemia é poder aproveitar melhor a minha casa. Você está aproveitando melhor a casa, mas está precisando adaptar melhor essa casa, porque muitas vezes, antes da pandemia, a casa era um local de repouso. Chegava ali, dormia, saía, ia encontrar os amigos fora, fazer atividades fora. E agora não. Ela passou a ser, durante um período de tempo, e a gente já vai ver isso, o local que você passava a maior parte do tempo, né? Ou para alguns, passava todo o tempo, né? E aí ele começa, né? Depois dessa experiência, vou dar mais atenção e valor para minha casa. Então, vou ter um cuidado maior com a casa. Se eu pudesse, estaria passando a pandemia em um lugar mais próximo à natureza. Então, repara que aqui a gente já começa a ver uma tendência que hoje a gente já constata de fugir de pontos de aglomeração, no caso de cidades grandes, né? Hoje percebo que preciso de mais espaço dentro da minha residência, né? E esse é um engraçado, né? Que se você pega aqui a classe AB, o maior volume, a maioria aqui com 52%, percebem que precisam de mais espaço ainda do que uma classe C, D e E. Tá? A dificuldade de ficar tanto tempo em casa é um dos motivos que me fazem sair do isolamento, quase metade dos respondentes. E a gente vai ver daqui a pouco um cenário falando a respeito desse isolamento. Então, ou seja, ficar em casa, apesar de eu querer aproveitar mais, de eu entender que ela é um local seguro, ao mesmo tempo é o motivo de eu querer sair fora dela, né? A pandemia me fez querer viver fora dos grandes centros, né? Alinhado ali de pensar em estar em um lugar mais próximo à natureza. E aqui nem tantos, né? A gente pensou um pouquinho a respeito da convivência com familiares ou pessoas dentro de casa, né? A convivência com as pessoas que moram comigo piorou, pouco piorou, né? O relacionamento ali continuou mais ou menos, ou às vezes até melhorou, né? Mas 20% ali falam que piorou um pouquinho. E aqui, pessoal, eu começo já a trazer para vocês uma comparação. Quem assistiu ou quem viu, teve a oportunidade de ir lá atrás, assistir a primeira fala minha aqui, né? Falando um pouquinho desses 4 P's, nesse momento de incerteza e que era preciso agir, eu trouxe essa pesquisa no Google Trends. E essa daqui é exatamente o mesmo slide que eu mostrei lá, pesquisando exatamente as palavras cadeira, móveis, loja de móveis, sala de jantar e cozinha. Lembrando que aqui, gente, são palavras genéricas, tá? Móveis não necessariamente quer dizer móveis para sala, móveis para... Então, é a palavra. E não quer dizer compra, quer dizer busca. Tá? Então, eles digitavam ali no Google para buscar essas palavras, tá? Ou buscando lojas, ou buscando como fazer, ou buscando exemplos, tá? E quando eu trouxe isso daqui para vocês, repara que a gente mostrava um aumento no volume de buscas dessas palavras, né? Principalmente aqui na palavra, cadê? Cozinha, né? Cozinha, seguido de cadeira, mas todos com uma ligeira alta, aumento de busca. E aí, hoje, exatamente hoje, eu fiz a mesma busca, dei um print de tela e trouxe para vocês. Como é que estão essas buscas, né? Então, repara que aqui em abril foi mais ou menos o recorte que eu tirei e eu mostrei para vocês. Ó, exatamente aqui quando a gente estava. E a gente teve o quê? Um aumento ainda no volume de buscas por essas palavras, ou seja, móveis, lojas de móveis, sala de jantar, cozinha, cadeira. Olha o quanto cresceu, né?
provavelmente em função da necessidade de adaptação desses locais, né? Ou precisando comprar uma cadeira para ficar melhor, mais confortável para esse home office, né? E a gente vê o quê? Passado esse período, é uma queda. As pessoas buscaram, provavelmente compraram, tiveram, ou compraram planejado, ou compraram pronto, ou compraram material para fazer, né? E a gente vê uma desaceleração. Por quê? Desaceleração que eu digo na busca desses termos, o que pode indicar para a gente uma tendência de queda em relação à busca desses produtos também, tá? Então, ou seja, aqui, provavelmente, as pessoas que precisavam comprar e adaptar alguma coisa já o fizeram, ou se não o fizeram, ainda estão esperando alguma situação específica para que possam fazer, tá? Mas embora a tendência esteja baixando, ou seja, conversando até com conversa, né? Eu estava comentando que houve uma explosão dessas buscas, provavelmente a explosão do consumo, e agora o que a gente vai entrar? A gente vai baixar essa curva onde ela vai se normalizar e entrar no período de estabilidade. Mas a gente ainda tem uma baixa aí, que foi um pico, né? Foi uma situação específica de pandemia que o pessoal precisou de forma urgente comprar e adaptar casas. E aí vem as perguntas, né? Quais são os motivos que vocês tiveram, né? Ou têm para comprar em lojas físicas? Aqui, pessoal, vale a pena ressaltar que eu não estou falando especificamente de imóveis, eu estou falando de compras em loja física, compras em lojas online depois. Mas a gente consegue entender as motivações desse consumidor independente do produto. Reparem. Então, para aqueles que pretendem ou fizeram apenas em loja física, por que eles vão para uma loja física comprar um produto? Para sentir o produto, para ver, para tocar. Então, olha o elemento dos 5 sentidos aqui interferindo no processo de compra. E aí a gente vê relatos na internet, né? Ah, eu comprei uma estante. Eu olhei e ela era cinza, linda. Quando ela chegou em casa, ela era branca. Como assim? Às vezes é a configuração do monitor, né? Erro que pode ser minimizado por uma compra presencial, né? Ele está olhando o produto. Ele olha um sofá, fala, nossa, que lindo. Ele imagina que deve ser macio. Aí, na hora que ele senta, é um estofado um pouco mais duro. Então, a loja física, ela permite essa experimentação que a loja online não tem. E isso retrata aqui. A sensação de ser mais prático, né? Então, eu vou lá, já fecho o negócio. Alguns ainda acreditam que existe o produto à pronta entrega, né? Então, eu vou na loja física, já compro e já levo para casa. Né? Então, essa é a praticidade. O frete em lojas online é muito caro. Muitas vezes na loja física não tem frete. Ou você leva, ou a pessoa você acaba negociando, ou quando tem o frete é mais em conta, porque está na mesma cidade, está ali, bairros mais próximos, né? E alguns elementos aqui, ó. Pesquiso melhor o preço em lojas físicas, não gosto de esperar para receber o produto, tá? E é mais seguro, entre outros elementos. Então, repara, quando a gente está falando num contexto de loja física, a experiência mesmo de consumo, né? De você poder tocar, cheirar, olhar, texturas, maciez, cor, né? Você está olhando para aquilo, você está vendo. A praticidade, questão de preço atrelado a frete e, muitas vezes, a questão da pronta entrega, né? Quando a gente pergunta, ou melhor, no Opinion Box, né? Esses são dados de lá. Pergunta, motivos para se comprar em loja online, comecem a reparar no seguinte padrão. É mais barato, é mais prático. Praticidade, eu vou lá e compro, tá? Pum, cliquei e comprei. É mais barato, eu consigo ver o menor preço, tá? Eu encontro as melhores ofertas e promoções. Eu pesquiso melhor preços em sites de e-commerce. Encontro uma maior variedade de produtos, né? Então, repara, se enquanto na loja física eu estou falando de experiência, na loja online eu estou falando de menor preço e praticidade. Então, aqui cabe uma discussão, pessoal, do que é atributos racionais e atributos emocionais. Provavelmente, para produtos de valor agregado maior, móveis com mais estilo, com uma assinatura diferenciada, para aquelas pessoas que estão buscando não só qualidade, porque qualidade todos têm que ter, né? Mas com uma qualidade com diferenciação, a loja presencial vai ser muito mais atrativa, porque tem toda a experiência do receber, mostrar, conversar, do que a loja online. Porque aqui, provavelmente, a gente está atraindo que tipo de público?
que busca preço, tá? Eu vou pegar o mais barato, não quer dizer que eu estou pegando o que tem menos qualidade. Às vezes ele vai procurar um móvel superior, mas mesmo esse móvel superior, se ele for comprar pela internet, ele quer pagar mais barato, tá? Às vezes ele vai ter ali um móvel na física e na online, mas na online ele está sendo motivado por atributos muito mais racionais do que emocionais. E aí a gente pergunta, né? O que te faria dar preferência para uma compra online? Se você tem opção dos dois, mas para preferir o online, o que faria você preferir? Aqui, ó, de novo, boas ofertas e promoções, frete grátis ou mais barato, né? E preço justo. Então, repara que quando eu falo num contexto de internet, mesmo atrelado a uma necessidade por causa da pandemia, o fator racional ainda vai falar mais alto, no sentido, eu busco preço, eu busco praticidade, eu busco frete grátis, eu busco coisas mais racionais do que emocionais, né? E aí, falando um pouquinho dessa experiência de compra, né? Eu, no meio de uma pandemia, falando lá, como que foram essas experiências que vocês tiveram? E eles falam, né? Eu descobri que para algumas coisas, comprar online é muito mais prático. Praticidade. Eu pretendo consumir de forma mais consciente e comprar apenas o que for essencial. Então, provavelmente, no primeiro momento, houve um boom de compras, né? Preciso comprar, comprar, comprar. E aí, restrição orçamentária, aumento de gasto. Opa, pera lá, eu preciso pensar melhor no que eu estou gastando aqui. É uma conscientização maior, logo, atributos racionais na internet sendo mais fixados, né? Olha outra coisa importante aqui. Já deixei de comprar online porque o valor do frete não compensava. Olha o valor do frete, olha o valor do frete. Após a pandemia, eu pretendo usar mais o e-commerce e ir menos em loja física, aqui com 52%. Essa é uma afirmação que a gente tem que olhar com muita parcimônia, né? Porque é uma intenção de, né? Então, provavelmente as pessoas, muitos que nunca tinham utilizado a internet, passaram a utilizar. A gente viu essa migração, né? Principalmente para faixas etárias mais elevadas, então pessoas mais idosas usando a internet para fazer compras, seja ela de alimento ou de móveis, né? E uma tendência de continuar com esse e-commerce. Mas lembrem-se, isso aqui é uma perspectiva de, uma intenção de. Pode ser que não se realize, né? Que nem aquela história que eu brinco, né? Toda segunda-feira eu pretendo começar meu regime, mas não necessariamente o faço, né? E estou bem com isso também. Então, só entender aqui o que é essa perspectiva de. E durante a pandemia, comprei online produtos que nunca havia comprado dessa forma. Então, isso daqui abriu um leque legal para a gente, no sentido de oferta de produtos. Eu nunca comprei uma mesa pela internet, eu acabei comprando. Eu nunca comprei um sofá pela internet, acabei comprando. E como que foi essa experiência? Foi positiva? Foi negativa? E aí a gente começa com alguns relatos, tá? Para 21%, de um modo geral, não especificamente móveis, tá? Ao comprar online, eu tive uma experiência tão negativa que nunca mais voltarei a comprar dessa marca, tá? Então, olha só, muitas vezes, em função da demanda acelerada, muita busca por produto, escassez de matéria-prima para fornecimento desse produto para esses consumidores, né? Muitas lojas não estavam preparadas para esse boom do consumo para determinadas categorias de produto, né? E aí não cumpriram com a promessa, não entregaram o produto, ou quando entregaram, entregavam com defeito, mal feito, errado. O processo de logística da entrega, às vezes até tinha o produto estava perfeito, mas o processo logístico fez com que houvesse algum dano ou avaria. O processo de compra equivocado por parte do consumidor. Então, aqui alguns relatos também, né? Então, o produto chegou quebrado e demoraram mais de 30 dias para trocar. Perderam minha encomenda no meio do caminhão, não me deram nenhuma satisfação e nem fui reembolsado. Ou seja, a ausência de diálogo com esse consumidor. Aqui no caso, uma geladeira, né? Mas comprei a geladeira de cor branca e veio na cor preta. A coisa é você comprar uma coisa branca, vindo cinzinha e às vezes confundir por causa da tela do computador. Mas a troca de cor mesmo, ou de textura, ou de modelo, tem sido recorrente, né? A empresa não queria devolver o dinheiro e precisei entrar na justiça. Paguei, esse daqui tem sido também recorrente, olha, paguei mais caro para ter um frete mais rápido, ou seja, aquele consumidor que está disposto de pagar o preço mais alto de frete, mas
porque ele quer para ontem aquele produto, né? E não entregar o produto que eu realmente estava precisando. Fiquei chateada e não volto a comprar. E provavelmente ficou sem o produto para quando precisava, né? E a respeito de reclamações, temos? Temos, gente. É o que a gente mais tem. Eu estou falando de um cenário atual, tá? Esses dados foram tirados, ó, no dia 17/11, hoje, fresquinho para vocês, no site do Reclame Aqui. Então, quais foram as empresas mais reclamadas, tá? Nesses últimos 6 meses? E a gente vê aqui alguns marketplaces, né? Algumas empresas, né? Como Magazine Luiza, Americanas Marketplace, Casas Bahia, né? Mas, entre outras, né? Questão de comida, pagamentos, né? Mas você vê que a questão de móveis também está aqui dentro. Compra-se outra coisa, eletrodomésticos, eletroportáteis, mas móveis se encaixa aqui dentro dessas empresas. E quando você fala, tá bom, mas quais foram os motivos de reclamação? Eu vou abrir 3 empresas para vocês aqui, sem citar nome nenhum, mas esses dados são públicos, tá? E vocês podem entrar lá no site do Reclame Aqui, fazer a pesquisa de vocês. Essa empresa aqui, que eu vou chamar de L, tá? Ela até conseguiu resolver a situação. Em que sentido? Ela tinha uma avaliação excelente, começou a ter um aumento de reclamação, tá? E aí a avaliação dela começou a cair, ela conseguiu reverter a situação e continua com uma avaliação positiva. Mas quais são as reclamações? 18% é em relação a atraso na entrega. O maior número de reclamações, atraso na entrega. Ou produto não recebido, estorno do valor pago, troca ou devolução do produto. Olha os problemas que são recorrentes aqui. Na loja B, tá? Na empresa B, o que eu tenho? Eu brinco, né? Ela já não estava boa antes, continuou na mesma, não melhorou e está aqui, né? Brincadeiras à parte, pelo menos não piorou, manteve, né? Como algumas aqui que deu uma caidinha, conseguiu se recuperar, mas mesmo assim, quais são as principais reclamações dela? Atraso na entrega, tá com 16%. Lógico que não é esse cenário que a gente espera, mas tem um cenário pior ainda, que é a questão da marca M, tá? A marca M aqui, a empresa M, ela está com índice de reclamação por atraso na entrega de 20%. Né? Olha o volume aqui. Produto não recebido, produto errado ou produto com defeito, mas principalmente por atraso, né? Então, geralmente, quando você compra, até você escolhe o tipo de frete que você paga em função do prazo de entrega, né? E olha aqui a situação dela. Ela tinha uma avaliação excelente, caiu, tá? Para uma avaliação ótima, vamos dizer assim, e hoje ela avaliação boa. Então, olha nesse cenário, em função de reclamações, de não entrega, né? Principalmente essas empresas que mexem com marketplace, né? E a capacidade de entrega não é dela, é da outra empresa, né? Ela está fazendo o intermédio disso daqui, prejudicando muitas vezes a imagem da marca, tá? Então, se eu falo para vocês o que se preocupar em relação a essa jornada desse consumidor, né? Basicamente, são com as promessas feitas e não cumpridas. Tá? Quando eu falo um pouquinho ali de tendências, o que eu tenho de tendências para daqui para frente, olhando para esse consumidor, para a jornada dele, como que vai ser? Repara que se eu olhar ali para 2021, não está lá em 2021, a gente já tem uma segunda onda, né? Principalmente do Covid. Então, na Europa, países como a Inglaterra, a Itália, já se fala em lockdown, entraram em lockdown novamente, né? Por quê? Tem uma segunda onda chegando. Né? Perspectivas, aqui eu não estou debatendo se isolamento funciona ou não, tá? Mas a perspectiva do isolamento, olhando para a gente, em relação a vendas, né? O que o isolamento representa para a gente? Então, perspectivas de isolamento e aí a esperança em vacina. Então, essas são as tendências que a gente tem. Mas quais seriam as reais perspectivas, né, que esses consumidores, eles olham e eles têm para 2021? Então, 70% deles, eles acreditam que o isolamento ele continua no que vem, tá? O isolamento vai continuar. E os impactos financeiros, eles foram realmente sentidos, né? Principalmente por diminuição de renda e aumento de gastos. É aquela famosa equação, né? Eu estou recebendo menos e gastando mais, né? E eles estão repensando a forma de lidar com o dinheiro. Então, em uma das falas aqui, vai ser até legal,
Porque lembra aquela história dos avós de fazer poupança, guardar dinheiro? Muitos já estão pensando dessa forma, do tipo, poxa vida, numa situação, lógico, de imprevisto, não necessariamente de pandemia, né? Porque espero que não se repita tão cedo isso. O que eu tenho de dinheiro guardado? Né? Então, a relação não só de guardar dinheiro, mas de saber lidar melhor com ele. Né? Então, quando a gente fala ali da pandemia e do isolamento, eu trago aqui, né, todos quietinhos em casa. A Opinion Box, ela faz esse painel, né? Então, a cada 15 dias ela solta ali a pesquisa, repara a taxa de isolamento, gente, que esses respondentes, eles declaram. Se no começo, ali em março, abril, a gente tinha 78 mais ou menos de isolamento, por cento dos respondentes, ela cai agora para 43%. As pessoas não estão aguentando mais ficar em casa, tá? Então, esse isolamento que a gente fala, ó, tá vindo uma nova leva, uma nova onda de isolamento, será que as pessoas vão realmente ficar em casa? Será que elas acham que aprenderam a lidar e que não necessariamente precisam? De novo, eu não estou aqui questionando se o isolamento funciona ou não para as políticas públicas em relação ao Covid. O que eu estou olhando aqui é, uma vez essa pessoa mais tempo em casa, quais adaptações na casa é necessário para que ela permaneça com mais conforto lá? Ou será que ela está querendo sair, ela está querendo aglomerar, e a casa ela vai ser microlocais de aglomeração. Então, provavelmente, se vai ter mais isolamento, eu vou me isolar agora com os meus amigos. Então, eu vou querer equipar minha casa para receber melhor. Né? Então, pensamentos para se ter aí em relação às perspectivas futuras. Né? Outro dado, 52% desses consumidores, eles falam, viajar é uma das coisas que mais sinto falta durante a pandemia. Quem aqui não está, né, doido para fazer uma viagem? De novo, olha as sensações, os 5 sentidos, a experiência, né? Experienciar lugar novo ou lugar diferente, né? Apesar de lá no começo muitos falarem que queriam aproveitar melhor a casa, quantos realmente estão olhando para casa e falam assim, estou aproveitando, ou estão doidos para sair porque não aguentam mais olhar para a parede, para os 4 cantos, para o mesmo cantinho, né? Em relação ao trabalho, quais são as perspectivas? Diminuição de renda para 43% e aumento de gastos para 45%. Então, você tem ali, olha, 48% mais ou menos manteve igual, e para 35% ali manteve-se igual em relação aos gastos. Né? Você tem ali 16% que parou de trabalhar e segue sem trabalhar, taxa de desempregados. Né? Perspectivas para 2021. Essas pessoas, apesar de perceberem uma renda menor e um gasto maior, a perspectiva pessoal financeira, ela ainda é mais otimista do que se pensar numa situação econômica do país. Tá? Então, ele olha para o cenário país e fala, olha, o país não estou tão otimista assim, mas a minha situação vai melhorar. Né? Existe uma situação mais otimista em relação ao eu. Né? E aí, algumas impressões que eu trago para vocês, né? Em relação a esse setor, ao mercado de modo geral. Ele vai dar mais valor a ter dinheiro guardado do que dava antes da pandemia, né? Então, 62% concordando com essa afirmação, né? Percebi que gastava muito com coisas que não precisava, com 47%, ou seja, olha esse consumidor ficando mais racional, né? Até porque, se não está saindo de casa, se mudou um pouquinho o modelo de trabalho, de convivência, de socialização, roupa, eletrodomésticos, móveis, tudo começa a ser repensado, o que realmente é essencial e o que realmente é supérfluo, né? E, por fim, aqui, estou comprando muitas coisas pela internet que, na verdade, não precisaria comprar. A taxa de discordância aqui é maior, ou seja, ele está tentando buscar na internet uma compra ainda mais racional. Olha a gente costurando com os dados apresentados anteriormente, tá? Então, fechando aqui o painel, trazendo os insights e falando um pouquinho, abrindo um pouquinho para perguntas também, mudou nessa jornada desse consumidor, tá? Esse consumidor, ele não está mais aguentando ficar em casa. Por mais que precise ou que venha a dizer que é necessário, ele está doido para sair. Ele gosto da minha casa, eu me sinto seguro aqui, mas já deu, eu quero sair, eu quero ver gente, eu quero ver lugares, eu quero ir para o meio da natureza, né? Eu quero ter experiências diferentes. Porque uma vez recluso em casa, você tem uma limitação dessas experiências. Eu quero ter experiências em lojas físicas.
novo, enquanto numa compra pela internet você vai ter uma compra mais racional, utilitária, objetiva, numa loja física, aquelas lojas que se adaptarem melhor para esse contexto, onde passem segurança, mostrem que tem a questão de asepsia, de higiene, de limpeza, de segurança para ele entrar lá, para conversar com o vendedor, para experimentar os produtos, para poder sentar, ver, negociar, elas ganham vantagem em relação às outras, tá? Porque é isso que o consumidor quer. Imagina, eu tô doido para sair, e se você, com uma loja física, me possibilita isso, né, de forma segura, a tendência é que eu vá, né? Agendando horários mais espaçados, e por aí vai. Pensem em exclusividades agora, dentro do que for possível, né? Um consumidor buscando alternativas para suas compras, porque ele percebeu que ele quer para ontem, né? Principalmente agora, eu preciso mudar minha casa, eu não posso esperar 2 meses, 1 mês, né? E muito dos problemas relatados são em relação ao prazo de entrega. Então, às vezes, ele deixa de comprar de uma empresa, né? Vou fazer um móvel planejado. Ah, mas é só para daqui 60 dias. Não, moça, eu não preciso para daqui, eu preciso para ontem, né? Então, às vezes, o trade-off dele é muito em função da necessidade urgente que ele tem, tá? E não necessariamente da decoração ou de algo que possa esperar, né? Então, muitas das compras, às vezes, ele migrou. Às vezes, ele até esperava um móvel planejado, mas acabou comprando um armário pronto ou uma mesa pronta, porque ele precisava dessa adaptação para ontem. Com esse ciclo da pandemia, que a gente vê, no primeiro momento, todo mundo se equipou, se preparou, pode ser que a gente tenha um segundo ciclo agora, né? Onde agora sim ele vai repensar novamente a casa para ver se realmente vai se continuar com essa história de teletrabalho, teleaula. As casas podem ser que esvaziem, né? Porque as aulas já estão voltando, a flexibilização de jornada de trabalho entre teletrabalho e trabalho presencial também já está sendo flexibilizada. Então, pode ser que ele volte a olhar para esses móveis, para esses cantos e precisem de uma readequação novamente, né? Mas como que ele está? Ele está insatisfeito, ele está crítico e ele está arisco, principalmente para as compras pela internet, né? Então, muitos deles tiveram experiências ruins, né, que fizeram com que eles tenham um distanciamento maior ainda, né? E ele principalmente está crítico, está chato, está resmungando, né? Tá quando que é, quando me entrega, vai cumprir, né? E necessidade de tudo para ontem, né? É para ontem, mas por quê? Porque geralmente as empresas não estão cumprindo com as promessas, né? Seja de prazo, de qualidade de produto, seja do produto em si, né? E do produto chegando de forma adequada para esse consumidor. Eu acho que essa jornada, isso que mudou, se antes ele estava um pouco mais restrito, né? Ele abriu a mente para esse mercado online, ele navegou. Muitos tiveram experiências ruins, né? Principalmente pelo excesso de demanda e aí a capacidade de entrega dessas empresas. E eles continuam buscando recomendações, eles continuam pesquisando, mas com um olhar muito mais crítico, racional, né? E buscando ali atributos muito mais utilitários do que hedônicos. Nessa, eu acho que era essa fala que eu queria trazer, né? E abrir aqui um pouquinho para o nosso bate-papo, para ver se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário. Professora, se você puder interromper a projeção da sua tela. Aí. Prontinho. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para ver se a nossa plateia se anima e segue aí no mesmo caminho. Bom, a gente tem aí uma constatação do seu trabalho e da própria experiência que a gente tem hoje de convívio social, que ninguém aguenta mais ficar em casa, está todo mundo louco para viajar. Se eu não me engano, o número é 51%. Se as pessoas saírem para viajar, é fato que a gente está vivendo uma inflação maior do que aqui é divulgada, né? Uhum. Não houve um aumento de renda, exceção ao auxílio emergencial. A tendência é que as pessoas cheguem em janeiro estourada com seus orçamentos para pagar IPVA, todas essas coisas que nos anos normais já acontece de emperrar, né? Bom, na verdade parece que eu estou defendendo uma tese, mas na verdade não é, eu estou fazendo um enunciado.
Lá É assim vem. na cátedra, né, professora? Na cátedra é assim que se A gente faz, né? explica para chegar no ponto. Exato. A minha pergunta é, supondo que isso aconteça de fato, as pessoas saiam às compras, isso vai afetar, impactar a atividade moveleira no seu potencial e capacidade de consumo? No curto prazo, que eu considero a partir de janeiro? Eu acredito que sim, porque as prioridades elas vão mudar, né? Então, assim, alguns cenários que a gente pode ter aí, Bessa. Primeiro, a busca por experiência. Então, se eu falo de indústria moveleira, talvez eu não vou focar, às vezes, nesse momento, o consumidor final, mas os intermediários, hotéis, pousadas, restaurantes, locais que eu possa comercializar meu produto, mas não para o consumidor final, olhar com um bom olhar para esses intermediários, porque provavelmente eles ficaram de forma fechada, sem receber ninguém, e agora precisa receber esse pessoal que está doido para sair, né? E precisa receber de forma adequada. Então, provavelmente, pode ser que muitos tenham que renovar, reposicionar, né? Mexer em todo o seu, no seu ambiente, e pode ser uma oportunidade, né? Estou falando de um outro segmento, não necessariamente todo mundo atua, né? Pensando no consumidor. Ah, não, mas eu não trabalho com intermediário, estou pensando ali no consumidor final mesmo, né? Esse consumidor, muitas vezes, vamos lá, se ia para os Estados Unidos, não vai mais, vai ficar no Brasil mesmo, no Nordeste. Se ia lá para o estado de São Paulo, não vai mais, vai ficar por aqui mesmo, Curitiba, né? Então, a tendência é que ele busque locais mais próximos, né? Ele vai, mas não porque a distância limita, mas sim porque o dinheiro limita, né? Então, ele vai buscar locais mais baratos, mais acessíveis, dentro do orçamento dele, para ele ter essa experiência. E pode ser que a gente tenha também uma tendência dessa de microaglomerações, né? Aquela história, eu não vou poder viajar, mas eu quero receber meus amigos em casa, né? Então, pode ser que eu queira rever novamente a minha casa para esse novo modelo, onde eu possa receber melhor as pessoas, né? Então, uma mesa maior, uma capacidade maior de cadeiras, um sofá. A questão dos móveis para escritórios, pode ser que, nessa época de pandemia, quem tinha que comprar, comprou. Né? Eu precisava de uma mesa, precisava de uma... Queria fazer, que nem eu estava dando exemplo, né? Às vezes ele queria fazer uma sala planejada, um escritório planejado. Quando ele viu a questão, a linha do tempo, falou assim, não, para daqui a 3 meses não dá, eu preciso para ontem. Ele acabou comprando, às vezes, um móvel quebra-galho, né? Às vezes ele comprou aquele que ele vai colocar, porque o quebra-galho que vai ficar ali 2, 3 anos, né? Brincadeiras à parte, mas às vezes é um quebra-galho que ele pode tanto manter, como ele pode postergar um pouquinho mais a decisão de falar assim, chega, isso aqui já quebrou galho demais, agora sim eu preciso remodelar a minha casa, ou remodelar esse espaço. Outra dúvida que eu tenho, se ele vai ter que ajustar o orçamento, e a gente vive um momento de inflação geral, né? Do supermercado a qualquer outro item que faça parte da vida de qualquer pessoa normal. Nos móveis também está acontecendo. Hoje ainda conversei com o fabricante de móveis e ele, das suas informações confidenciais estratégicas, ele me confidenciou que nos últimos meses ele reajustou o produto dele em 45%. Seja por conta de pico de aumento de matéria-prima, por diversas razões, por N razões, né? O fato é, Uhum. esse móvel foi reajustado, ele subiu a régua na questão do orçamento. A saída clássica seria o móvel baixar a qualidade, mais ainda. Essa curva ali na frente, como que se encontra em algum momento no dia seguinte? Experiência de compra do cliente com um móvel ajustado à capacidade de pagamento do cliente. Como é que vai ser essa relação? Vai ser uma relação pacífica, harmônica ou vai dar litígio, vai dar divórcio lá na frente? Aí depende, Bessa. Depende por quê? Repara, quando eu vou trazendo o cenário para vocês a respeito, principalmente das classes A, B, C, D e E, talvez eu tenha uma relação de namoro com uma relação de divórcio, tá? Porque as classes menos afetadas foram a classe AB, tá? Então, eles estão com poder de pagamento ainda, estão organizados, a dívida não está tão grande. Lógico, fizeram trade-off também,
tá? Regularam algumas coisas, deixaram de consumir outras. Então, para essa classe AB, a experiência vai ser muito mais marcante. Você vai ter que comprar, né, ou passar a experiência de consumo para essa classe AB muito maior do que você já passava, né? Um atendimento muito mais exclusivo, muito mais atencioso, focando, eu falo, 5 sentidos, né? Tentando trazer esse pessoal para a loja, gerando encantamento. Por outro lado, eu tenho aqui a conta que não fecha, né? Uma classe C, D e E que está muito mais apertada, né? E aqui a troca vai ser outra. Não vai ser um encantamento só que vai salvar. Ele vai estar buscando mais barato mesmo, né? Mas sem perder a qualidade. Então, aqui a conta não vai fechar. Não que aqui a conta feche, mas aqui você tem um pouquinho mais de segurança quando você lida com esse público. Aqui, se eles já estavam procurando preço baixo, eles vão continuar procurando preço baixo, a concorrência tende a aumentar um pouco mais, né? E aí, como que você vai se diferenciar? Hoje, eu sei que não é fácil, mas a entrega, o frete, os atributos muito mais funcionais é o que vão fazer diferença para esse público aqui. Parcelamento, formas diferenciadas de pagamento, né? E tentar entender o que ele está comprando aqui. Essa classe C, D e E, o que eles estão demandando de móveis? Eles estão demandando de móveis ainda para equipar a casa, porque ainda não conseguiram adaptar nessa situação remota. Eles estão querendo redecorar a casa, entendeu? Porque, sim, C, D e E também redecora a casa, né? Às vezes existe aquele preconceito de pensar que não. Os dois agem iguais, mas com necessidades um pouquinho diferentes ali. Então, o que ele está focando nesse momento de compra? Tá? Por outro lado, aqui, o que ele está focando? Ambos estão buscando receber amigos ou eles estão em situações diferentes? Aqui está focando ainda adaptação para o trabalho, para a rotina, e esse aqui já está pensando em receber, ou o contrário, né? Será que essa classe aqui ainda está precisando adaptar a casa por algum motivo, já que precisa de mais espaço, precisa de outras situações, e essa daqui está preocupada em receber os amigos e precisando equipar nisso? Então, eu olharia assim, separado essas duas classes e as estratégias de ações de forma diferenciada. Nessa sua fala, eu vou engatar, então, a terceira pergunta. A gente pode buscar na literatura e na clássica internacional um ponto de apoio da minha pergunta, né? Então, existe lá o drama shakespeariano. To be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, eis a questão. Na sua percepção de doutora em marketing, é sempre bom frisar isso, porque isso coloca você no patamar de entendimento e de capacidade de avaliação acima da gente que são, nessa área, a gente é mais prático do que acadêmico, né? Na sua avaliação, a nossa classe CD, ela está num momento de ser ou de ter? Qual que é a prioridade de vida dela? Ela quer ser ou quer ter? Tá, eu gosto, como acadêmica, né, eu me sinto assim, me está faltando nada, me dá aqui algumas pesquisas, me falta uma base, então eu quero deixar claro que vai ser minha opinião, tá? Não estou trazendo aqui Dessa, tá aí? Não, eu tô aqui. Eu tô aqui. Ah, tá, eu achei que tivesse caído. Então, eu acredito que, aqui eu não estou me baseando em dados empíricos, e estou emitindo a minha opinião, dado que eu vejo aqui no cenário, neste momento está sendo um momento ter, mas ela quer o momento ser, entendeu? Ela ainda está buscando ter coisas, tá? Então, até por causa das entregas que não foram feitas, dos pedidos que foram... Eu estou falando de entregas não feitas, não só de atraso, mas o que ela gostaria de comprar e ainda não conseguiu, o que ela precisa ali para aquela casa, para aquele ambiente de trabalho, aquele ambiente de estudo, né? E às vezes não dá para comprar tudo de uma vez, então uma vez compra um móvel, depois o outro, então eu acredito que ela ainda esteja numa fase ter, mas ter para poder trabalhar melhor, ter para poder conviver melhor, para poder ser, para poder experienciar. Nesse momento ainda eu acredito que C, D e E ainda estão precisando ter. Falando em CDE, o auxílio emergencial do governo, se considerado R$ 600, ele significa e representa exatamente 10% do PIB. Se considerado os R$ 300, essa conta cai para 5%. É provável
que esse auxílio deixe de ser pago a partir de dezembro, janeiro, muito menos por uma vontade política e muito mais por uma questão de responsabilidade fiscal, de caixa, de teto fiscal. A gente lê sobre isso, a gente vê que se o governo não tomar algumas medidas de austeridade, a gente vai ter que se acostumar com um dólar assim, acima de R$ 5, a gente vai ter que aceitar uma inflação de 5, 6% ao mês. São coisas que quem tem a minha idade, não a sua, já viveu isso e não quer voltar a viver, né? Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte: qual que é, na leitura do marketing, o impacto efetivo desses 10% do PIB no consumo? Isso pagou conta, comprou as duas coisas ou nenhuma das duas? Eu acho que é mais uma visão econômica, sabe? Eu gosto de uma analogia que eles fazem, que a economia é uma bicicleta, tá? A compra é o pedal. Então, para você, a economia, tá? O mercado, ele vai girar, tá? Para a economia andar, o pedal tem que girar. E como que se gira esse pedal? Pelas compras, né? E esse aporte que se faz, né, esses 10% para gerar compras, sim, foram feitas compras, seja de alimentos, seja de telefone, seja de internet para trabalhar, de materiais de limpeza, eles possibilitaram que a economia continuasse caminhando. Uma vez que você retira isso daí, você tirou o poder de compra, e tem que fazer o quê? Ou caminhar de forma mais lenta ou travar. Então, de novo, como é que é muito mais fácil para uma indústria, por exemplo, de varejo de bens alimentícios, tá? Pensar de formas alternativas para se continuar girando isso daí, onde ela consegue fazer adaptações do produto de forma mais rápida. Então, exemplo, se eu vou comprar 1 litro do sabão líquido X, né? Estou falando de alimentício, mas foi para limpeza também, né? Ou 1 quilo de arroz, em vez de vender 1 quilo, agora eu vou vender em pacotinho de meio, 200, eu fraciono, eu porciono, eu vou pegar exemplos aqui que eu tô assim, entre aspas, maravilhada, né, com uma marca de Balduco, Panetone, a diversidade de produtos que ela criou. Então, você não dá para comprar o panetone inteiro porque é caro, vamos comprar o Bits, né, que você faz um mini panetonezinho. Agora a gente passa isso daqui para a indústria moveleira. Que adaptações que vocês podem fazer pensando não só no bolso, mas no consumo desses consumidores? Quais são essas necessidades, né? Que tipo de móvel que ele está demandando? Que facilidades que vocês vão gerar que podem gerar um fracionamento, um custo um pouquinho menor, que ele possa comprar de forma, dando um exemplo, né, quase um móvel modular, né, primeiro compra uma porta, depois algo que possa ser fracionado ou de uma forma menor que ele possa continuar consumindo, né? Então, para algumas indústrias, né, para alguns setores é mais fácil essa migração, para outros nem tanto, mas para aqueles que conseguirem achar essa diferenciação, essa variação no negócio, no produto, vai conseguir navegar ali para um pouquinho de oceano azul, né? Professora Miriam, eu tenho uma teoria que é a seguinte: quando as pessoas não perguntam, é porque a palestrante foi exímia e extremamente eficiente. E eu creio que foi isso que aconteceu. O que eu exerci aqui foi mais uma condição de eterno aluno, seu aprendiz, do que propriamente alguém que estivesse em dúvida. Então, Obrigada, Bessa. como não houveram perguntas da nossa plateia, eu vou deixar você dizer as suas palavras finais, então, e considerações, para aí eu partir para o encerramento desse grande evento que nós tivemos hoje. Inesquecível. Queria te agradecer, tá? Mais uma vez agradecer a confiança, não só tua, mas de todos os patrocinadores, apoiadores, né? Que investem aí na geração de conhecimento, e eu acho que esse trabalho é um trabalho muito lindo que você faz, né? Porque terá informação de acesso para todo mundo. Às vezes as pessoas não têm como pegar, não têm ideia do que fazer, como, então, às vezes, assim, assistindo esses vídeos, assistindo essas não só minha, mas de diversas pessoas que vêm dar aulas maravilhosas aqui e discutir as perspectivas desse mercado, cada um com sua ótica, com seu ponto de vista, com seu olhar. E às vezes você pega uma coisa de um, pega uma coisa de outro, e você consegue olhar para o seu negócio e ter alternativas para caminhar, né? Porque em momentos de crise a gente precisa se reinventar.
é uma frase bonita, uma frase pronta, mas e aí? Como é que eu me reinvento? Como é que eu... Não existe cartilha, né? Não existe criatividade que baste quando você tem outros fatores que cerceiam. E conhecer como que são esses fatores, conhecer a indústria, conhecer a informação, é a maior fonte que a gente tem para processos de inovação e para continuar aqui nesse mercado. Então, muito obrigada pela confiança, né? E obrigada a todos aqui que assistiram, que vão assistir, e qualquer coisa eu estou à disposição. Eu que sou muito grato pela sua contribuição, uma verdadeira aula de marketing. Agradeço imensamente mais esse momento seu de desprendimento, porque eu sei que a tua agenda está enlouquecida, como está o ano. Então, eu sei o esforço que você fez para estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, de coração. Bom, gente, pois não? Não, só agradecendo. Tá. O que eu quero colocar para vocês é o seguinte: nós, na nossa esteira de programação, nós temos aqui previsto para a próxima semana fazermos um resgate, que vai ser uma entrevista com o senhor Hélio Antônio Silva, que é CEO do Grupo Castor, né, do grupo da Castor, e nós vamos, então, resgatar a história dessa empresa, que hoje é uma das principais atuantes do setor moveleiro e cochoeiro do Brasil, e eu quero contar com a colaboração de vocês, com a audiência de vocês, para divulgação, para a gente, então, prestigiar esse resgate de exemplo bem-sucedido num ano em que nós vivemos tudo, de tudo um pouco. Lembrar que esse trabalho ele é possível porque nós temos o apoio da Abimóvel, nós temos os patrocínios da Saerlac, da Móvel Par 2021, da Formobile, da TXJ Serrano, e iniciando com nós hoje, como eu disse no início, a FGVTN. Seja muito bem-vinda, FGVTN. Então, era isso que eu queria. Muito obrigado pela sua audiência e até, então, o nosso próximo evento. Um grande abraço para você. Até lá!